Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. E pessoal, estamos hoje aí com a aula 97 do nosso curso de Matemática Básica e estamos estudando o assunto aí Sistemas de Equações Lineares. E hoje nós vamos estudar a interpretação geométrica de um sistema. Antes de nós partirmos para a aula, pessoal, gostaria de comentar com vocês que às quintas-feiras nós estávamos sempre procurando trazer algum vídeo diferenciado. Gostaria de deixar claro para vocês o seguinte, enquanto vai depender muito aí da criatividade que eu tiver, do momento, né, da semana em si, né, conforme a semana eu vou trazer as aulas normais de matemática, pois assim nós vamos avançando com o nosso curso de matemática também, ok? Então, dependendo da semana, eu vou trazer algum vídeo diferenciado, dependendo não, tá ok? Mas sempre segunda, quinta e sexta nós teremos os nossos vídeos aqui do canal. Eu quero voltar com as lives, pois as aulas já voltaram aí na maioria das escolas, o pessoal já está estudando aí para concursos, enfim. Então eu acho que está no momento de nós voltarmos com as lives. E pessoal, é o seguinte, eu quero combinar com vocês também, às terças-feiras também, que nós teremos uma live, na verdade, para tirar dúvidas de matemática. Portanto, às terças-feiras nós teremos live para tirar dúvidas, ok? Então, portanto, o único dia que nós não teremos vídeo aqui no canal será às quartas-feiras. Então, às quartas-feiras é o único dia que nós não teremos vídeo, ok? Então, de segunda, quinta e sexta, vídeos normais. Vou procurar soltar todos os vídeos às 9 horas da manhã. E, na terça-feira, a live para tirar dúvidas. E essa live, pessoal, será às 7 horas da noite, ok? Vamos fazer live às 7 horas da noite, das 7 às 8 horas, ok? Bom, então ficamos combinados todas as terças-feiras, das 7 às 8 da noite também. E nos demais dias, segunda, quinta e sexta, nós teremos vídeos normais liberados aí às 9 horas da manhã, de preferência, ok, pessoal? Então vamos para a aula, então. Bom, hoje, pessoal, nós vamos estudar a interpretação geométrica de um sistema de equações lineares aí, de duas equações, tá? Duas equações, duas incógnitas. Esses sistemas que nós vimos trabalhando aí nas aulas anteriores. Para que nós entendamos a interpretação geométrica, primeiro nós temos que falar da representação gráfica, gráfica cartesiana de cada uma das equações do sistema. Bom, vamos primeiro fazer um isolamento aqui, que é o seguinte, em cada uma das equações, eu vou isolar uma das variáveis. Eu vou escolher isolar o y em cada uma das equações aí. Então, nessa primeira equação, nós temos o seguinte, que y é igual a 2x. E nessa segunda equação, nós temos que y é igual a 6 menos x. Bom, nós já isolamos y nas duas equações. Poderíamos ter isolado x em uma e y na outra também? Poderíamos também. Eu optei por isolar o y nas duas equações. Agora, nós vamos trabalhar cada uma separadamente, mas vamos desenhar no mesmo plano cartesiano. Bom, pessoal, seguinte, nós já vimos este plano cartesiano quando nós estudamos produto cartesiano, numa das aulas no início do nosso curso, e nós vimos também quando nós estudamos grandezas direta ou inversamente proporcionais. Eu também apresentei para vocês o plano cartesiano aí, ok? Bom, quando nós estudamos produto cartesiano, nós vimos os elementos de um produto cartesiano e representamos esses elementos no plano cartesiano através de pontos. Então, o produto cartesiano seria ali um conjunto de pontos. Quando nós temos uma expressão desse tipo, nós chamamos de relação, tá? Numa das aulas seguintes do nosso curso, aliás, está em breve que nós vamos ver esse assunto, nós vamos estudar relações. E no estudo das relações, nós vamos ver de maneira um pouquinho mais rigorosa esse tipo de equação. Aqui nós vamos ver do ponto de vista das relações e depois do ponto de vista das funções. Quer dizer, o que são relações e o que são funções, né? Nós vamos estudar isso. Mas por enquanto, com o nosso conhecimento, nós não precisamos saber com profundidade o que é uma relação, o que é uma função,
para nós fazermos um esboço, ou seja, para nós traçarmos os pontos que obedecem, né, esta relação. Então eu vou chamar esta equação aqui, vou chamar de relação, ok? E eu tenho uma relação, ou seja, eu tenho uma relação entre y e x. E aqui eu tenho uma relação entre y e x. Então a primeira equação, ela nos fornece uma relação entre y e x. E a segunda equação também nos fornece uma relação entre y e x. Como é que eles se relacionam? Bom, o que está dizendo para a gente aqui? Nesta primeira relação, que eu vou chamar aqui de 1, e esta segunda, que eu vou chamar de 2, nesta primeira relação, o que está dizendo, o que ela nos informa é o seguinte, que y é igual ao dobro de x, ou seja, y é 2 vezes x. Ora, o que significa isso? Se x for igual a 1, então y é igual a 2. Se x for 2, então y é 4. Ou seja, y é igual ao dobro de x. Fazer aqui uma tabelinha relacionando aqui esta relação aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima x e y. Vejam só, eu vou atribuir alguns valores para x, pois nós isolamos o y. Então eu vou atribuir aqui x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a menos 1 também, né? E no lugar de y, eu vou substituir pelo valor que resulta através da aplicação dessa relação. Por exemplo, então quando x é igual a 0, nós temos que y é 2 vezes 0, ou seja, o y também é 0. Quando o x é 1, y vai ser 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, o y ele é sempre o dobro do x, portanto aqui 4, aqui menos 2. Poderíamos fazer mais pontos ainda aqui, mas não há necessidade. Ora, com isso, nós determinamos pontos do plano cartesiano, né? Estes pontos estão no plano cartesiano. Então, o ponto 0, 0, o ponto 1, 2, o ponto 2, 4, o ponto menos 1, menos 2. Ora, esses pontos estão no plano cartesiano e nós dizemos que esses pontos estão no gráfico que representa esta relação aqui, né? Na representação gráfica desta relação. Então, nós vamos desenhar aqueles pontos ali. Então, aqui nós temos o ponto 0, 0. Aqui nós temos o ponto 1 e 2. Vou procurar fazer aqui com uma certa escala. 1 e 2. O ponto 2 e 4. Dois e 4. O ponto menos 1 e menos 2, está aqui. Então tentei fazer aqui com a melhor escala possível. Então nós notamos o seguinte, que esta relação aqui, ela vai definindo um conjunto de pontos, né? Mas notem que aqui nós fizemos apenas para alguns pontos, mas nós poderíamos ter feito para mais pontos. Nestes intervalos aqui, entre 1 e 2, por exemplo, aqui nós temos 1,1, 1,2, 1,5, 1,72, enfim, nós temos uma infinidade de valores aqui que nós, inclusive, quando nós estudamos os números reais, nós comentamos sobre essa infinidade de valores que nós temos na reta, né? E aqui nós temos uma reta real, e aqui também. Ou seja, esses valores de x e y aqui, eles podem variar aqui ao longo de todos os números reais. Então, quando nós vamos variando esses valores de x e esses valores de y aqui, nós vamos obtendo uma sequência de pontos que, quando nós vamos desenhando um depois do outro, dá origem a uma reta. Dá origem a uma reta. Então, esta reta, ela representa aqui a nossa relação 1. Tá? Então, a relação 1 ela é representada por esta reta. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a relação 2. X e y. Bom, a relação 2 nos diz que y é 6 menos x.
Então, novamente, nós vamos atribuir alguns valores para x. Só vou fazer aqui 0, 1 e 2. Quando x é 0, o y é 6 menos x. Portanto, 6 menos 0, que dá 6. Quando x é 1, 6 menos 1, que vai dar 5. 2, 6 menos 2, que vai dar o quê? 4. Então, essa relação. Poderíamos também ter feito mais pontos aqui. Ora, com isso, nós definimos aqui alguns pontos no nosso plano cartesiano. Ponto 0, 6, 1, 5 e 2, 4. Vamos colocar esses pontos também aqui. Bom, o ponto 0, 6, ele estaria mais ou menos aqui, olha, 0, 6. Então, está aqui o ponto 0, 6. O ponto 1, 5, ele estaria aqui. Mais ou menos aqui. Ok? O ponto 2, 4, olha que interessante, o ponto 2, 4 é exatamente esse ponto. Portanto, aqui, da mesma forma, se nós colocássemos mais valores para x aqui, nós teríamos mais valores para y, de modo que nós não teríamos somente esses pontos aqui que nós listamos aqui, né? Mas uma sequência, uma continuidade aqui de pontos, uma infinidade de pontos que vai dar origem a uma reta. Então nós temos aqui uma reta. Esta reta vai continuar, vai cortar o eixo x aqui e vem para cá também. Bom, esta reta aqui, ela representa então a relação 2. Agora notem o seguinte, que estas retas se cruzam neste ponto aqui, no ponto 2, 4. Agora, pessoal, nós estamos em condições de relacionar esta representação com a interpretação geométrica do nosso sistema. Bom, o que significa? Nós temos duas equações. Esta equação, na verdade, ela relaciona y e x. Esta relação ela é representada graficamente por esta reta. Ou seja, todos os pontos dessa reta são soluções desta equação. Por exemplo, aqui nós temos o ponto 1, 2. Nós vimos aqui que este ponto 1, 2 ele é a solução dessa equação. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. O ponto 0, 6 ele é a solução da segunda relação. Olha, 0 mais 6 é igual a 6. Portanto, esta reta 1 aqui, ela representa o conjunto solução, né, da equação 1. Esta reta 2 representa o conjunto solução da equação 2. Bom, então qualquer um dos pontos aqui é solução da equação 2, qualquer um dos pontos aqui é solução da equação 1. Ora, o que acontece com a intersecção? A intersecção é o ponto de encontro, é o ponto que é a solução tanto da equação 1 quanto da equação 2. É a solução do nosso sistema de equações lineares. Portanto, eis a interpretação que é o nosso objetivo da aula aqui. O resolver um sistema de equações lineares significa o seguinte, encontrar o ponto de intersecção entre as duas retas que representam as soluções desses sistemas, né? Então, essa é a interpretação geométrica que eu gostaria de falar para vocês. Vou fazer só este caso aqui, pois acredito que ele está bem esmiuçado e o objetivo não é nós fazermos tantos casos. E, a parte disso, eu vou deixar um outro caso para vocês resolverem e fazer essa interpretação geométrica. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Bom, turma, vou deixar este caso aqui para vocês treinarem. Então, nós temos o sistema x menos y igual a menos 1, 2x mais y igual a 4. Então, vocês vão representar graficamente esta relação aqui, né? Esta equação que nós podemos estabelecer uma relação entre y e x, isolando ou o x ou o y. Vão representar graficamente esta equação. Vão dar duas retas, elas vão se cruzar num ponto, né? Elas vão se cruzar num ponto e
e vocês vão achar esse ponto. Para achar esse ponto, vocês já sabem, tem que resolver o sistema. Enfim, vão fazer a representação gráfica da melhor forma que vocês conseguirem aí. Bom, pessoal, um comentário. Os casos que nós trabalhamos aqui, tanto este caso quanto o caso anterior, que eu fiz passo a passo com vocês, eles resultam aí retas que se cruzam num único ponto, que são os sistemas que possuem uma única solução. Eu comentei no início de sistemas para vocês que existem casos de sistemas que não possuem solução. Graficamente, vão ser retas paralelas, ou seja, retas que não se cruzam em nenhum ponto. E existem sistemas em que as duas equações acabam passando a mesma informação, elas são equações equivalentes. E neste caso, as duas retas elas acabam coincidindo, é a mesma reta, né? Então, temos essas outras duas situações. Mas, como eu falei, nesse momento nós estamos vendo os sistemas de uma maneira bastante elementar. Vamos estudar mais para frente sistemas lineares de uma maneira mais aprofundada, depois de nós estudarmos matrizes e determinantes. Mas, por enquanto, essa interpretação eu queria passar para vocês, pois é muito importante, muito interessante aí e também passa uma visão geométrica também para vocês, que é muito importante. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!